Nossa primeira questão, então, é: todo crente um anjo da guarda? Abra comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 14. Nós temos um texto aqui que lança luz, entre outros textos espalhados na palavra de Deus, sobre os anjos, ou melhor, sua missão, sua função. Hebreus 1, 14. Não são porventura todos eles, isto é, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Bem, cada herdeiro da salvação, então, tem um anjo da guarda particular como seu protetor pessoal. Essa é a indagação que, vira e volta, nós recebemos. E a resposta é não, não há esse ensino na palavra de Deus. Agora, alguns têm afirmado, sim, baseado em certos textos da palavra de Deus. Por exemplo, se você abrir comigo rapidamente em Gênesis 48, no versículo de número 16, nós temos a experiência de Jacó com um anjo. Gênesis 48, 16. O anjo, disse Jacó, já na sua idade avançada: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, os filhos de José, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Bem, Jacó falou sobre seu anjo. Esse é o argumento que tem sido utilizado para defender que há um anjo particular para cada crente. Veja, Gênesis 48, 16, Jacó está ali falando sobre seu anjo. Mas se você ler o texto com calma, ele fala sobre o anjo, e não o meu anjo, não é? O anjo que me livrou de todo o mal, o anjo que Deus enviou. E nesse caso em particular, esse anjo ao qual Jacó se refere é Cristo, é o Senhor. Cristo é o protetor comum de todos os crentes. E além disso, é o Senhor Jesus Cristo quem redime de todo o mal, o que nenhum anjo, obviamente, pode fazer. Só o Senhor Jesus Cristo tem este atributo e capacidade. Veja, por exemplo, Gênesis ainda, capítulo 31, versículos 11 e versículo 13, Gênesis 31, 11 e 13. Disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te da terra e torna-te à terra da tua parentela. Ou seja, nesse texto nós temos o anjo que apareceu a Jacó e ele nomeia a si mesmo, e ele diz de si mesmo: eu sou o Deus de Betel, qual era naturalmente o Senhor Jesus Cristo, manifestação aqui do Salvador. Lá em Gênesis 32, 24 e 30, nós temos também essas palavras: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então isso é a respeito do anjo que lutou com ele, que disse: eu vi Deus face a face, uma referência a Cristo. Nós cremos que seja uma referência a uma das aparições de Cristo no Antigo Testamento, teofanias. Bem, outro texto utilizado por alguns para afirmar que cada crente possui seu anjo é Mateus 18, 10, para o qual eu chamo a sua atenção, Mateus 18, 10. Estou levantando alguns dos textos utilizados por aqueles que afirmam um anjo da guarda para cada crente. Mateus 18, 10. Vede, diz o Senhor Jesus, a respeito dos pequeninos: não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Bem, aqui Cristo, observe, ele chamou os anjos dos pequeninos de seus anjos. Está no plural e não no singular. Portanto, cada um não tem um anjo em particular para cuidar de si mesmo, não é? Agora, bem, a afirmação, deixe-me voltar um passo atrás, é de que se o Senhor Jesus Cristo se referia aos anjos dos pequeninos, então, portanto,
cada um deles tem um anjo para cuidar de si mesmo. Agora, essa é uma afirmação que não se sustenta no texto, porque o Senhor Jesus ele usa o número no plural. Observe que o número não está no singular, seus anjos. O que implica, não é, que não há um anjo para cada um, mas que muitas vezes há muitos anjos para um, ou cada um. Uma variedade de anjos, assim por dizer, a proteger os filhos de Deus. Como, por exemplo, lá em Gênesis 32, uma multidão de anjos que cuidou de Jacó. Nós lemos sobre mais de um anjo cuidando de Jacó, no caso de Gênesis 32:1. Agora, também muitas pessoas podem ser cuidadas por um único anjo, como nós lemos em Atos 5:19. Veja comigo mais um texto mostrando a multiplicidade disso aí. Atos 5:19. Nós temos: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo aqui em particular, 2 deles. Então um anjo para vários, em outros momentos muitos anjos para um único. Um outro texto também que é utilizado é Atos capítulo 12, ainda em Atos, versículo de número 15 agora. Abra comigo em Atos 12, 15, um outro texto utilizado para justificar ou defender a ideia de anjo da guarda para cada crente. Atos 12, 15, exatamente. E disseram-lhe: estás fora de ti. Deixa-me ler desde o versículo 13. Pedro foi liberto, não é, da prisão, e batendo Pedro à porta do pátio onde estava a igreja reunida em oração por ele, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, a menina, isto é, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. A figura é esta: a igreja estava em oração, Pedro bate a porta e chama, e uma menina, nós não sabemos a idade, pequena, 8 anos, 9, 10, 12, não sabemos, conheceu a voz de Pedro, foi abrir, e no lugar de seguir em frente, abrir, ficou tão animada, tão, não é, cheia de alegria, que correu e foi anunciar que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Bem, o argumento em cima desse versículo é que havia uma acepção de que as pessoas tinham de fato seu anjo da guarda, a tal ponto que os discípulos ali imaginaram, porque Pedro estava preso, obviamente encarcerado, como poderia ser ele na porta. Então, deveria ser o seu anjo da guarda. E baseado nessa acepção, alguns afirmam que cada crente tem o seu anjo. Agora, observe que esse é um discurso improvisado, não é? Esses homens, eles estão aí um tanto confusos a respeito da menina e da possibilidade do Senhor Jesus, de Pedro estar à porta ali. Agora, lembre-se o seguinte: o sentido da palavra anjo. Anjo no grego é um termo genérico para mensageiro, não é? E é provavelmente essa ideia que eles pensaram que era um mensageiro terreno de Pedro, enviado por Pedro da prisão para dar um recado a eles. E é isso que está em vista aqui no versículo de número 15. Disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que sim, e diziam eles: é o mensageiro dele que veio da prisão. Tal não é um texto que pode ser utilizado com o argumento de que cada crente tem um anjo da guarda. Agora, queridos, deixe-me fechar aqui. A ideia de que cada cristão possui o seu anjo da guarda pessoal não é sustentada na Bíblia. Isso encontrou grande espaço no catolicismo romano ortodoxo, e no catolicismo ortodoxo e no grego e no catolicismo romano também. Nós não temos esse ensino na palavra de Deus, de o Senhor enviando um anjo para cuidar de maneira permanente de cada indivíduo. Nós lemos, por exemplo, em Atos 5, 18 a 19, já lemos que um único anjo livrou diversas pessoas de uma vez. Lá em Salmo 91, 11, 2 Reis 6, 17, nós também lemos que muitos anjos protegeram uma única pessoa. Assim, não existe este ensino. De fato, existe o ensino na palavra de Deus, como nós lemos em Hebreus, nosso texto, que os anjos do Senhor, eles são ministradores. Eles ministram para os eleitos de Deus. E se você gostaria de estudar um pouquinho mais a fundo sobre os anjos
a doutrina dos anjos eleitos e anjos caídos, nós temos um estudo no discipulado e no site da igreja, onde nós vamos a fundo, versículo por versículo, sobre o ensino da Bíblia sobre os anjos, que eles são espíritos ministradores para a igreja, eles servem a igreja da parte de Deus, segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa ideia de que há um anjo em particular para cada crente é uma ideia pagã, que se assemelha muito àquele ensino pagão, não é? Greco-romano, babilônico, que cada pessoa tem um único anjo bom e um anjo mau lhe atendendo, não é? Um lhe ajudando e um lhe perturbando. Isso aí passou, não é? Para a cultura ocidental, você vê histórias, não é? Romances, cartoons, essa história do anjinho bom falando no ouvido direito e o anjinho mau falando no ouvido esquerdo. Isso vem do paganismo. Então essa ideia de um anjo bom ajudando o crente, ou melhor, um anjo em particular para cada crente, se assemelha muito com essa ideia pagã, porque se nós afirmarmos que há um anjo para cada crente, então nós temos que aceitar a probabilidade de que deve talvez haver um único demônio como um tentador pessoal para cada crente, para que esse anjo o proteja. Um demônio atacando continuamente cada indivíduo. Mas isso é misticismo, paganismo. Nós vemos relances desse ensino aí no neopentecostalismo, como na Igreja Universal, em outros grupos. Assim nós não temos esse ensino na Palavra de Deus. Bem, é suficiente para nós ficarmos com a Palavra de Deus, que os santos anjos de Deus, eles têm uma incumbência da parte de Cristo sobre nós, individualmente, como grupo, como igreja, e eles têm um especial cuidado de cada um de nós, mas não somente um anjo, todos os anjos têm um cuidado do povo de Deus. Um puritano chamado William Gouge, ele escreveu um texto muito longo sobre esse tema, e ali ele tentou apontar alguns pontos a respeito da missão ou função dos anjos para com o povo de Deus. E ele aponta que em Mateus 18:10, os anjos, eles são coletivamente chamados de seus anjos. Então é todo grupo angelical em benefício, assim por dizer, da igreja, e não um único anjo para a igreja e para cada crente. Sim, no Antigo Testamento nós temos um anjo cuidando do arraial de Israel em sua missão ou peregrinação do Egito para Canaã. Mas aquilo ali era como unidade, como a nação, Estado única, não é? Sua proteção. E simbolizando, obviamente, todos os anjos do Senhor. Nós lemos que uma outra função dos anjos, no Salmo 34, versículo 7, nos é dito ali que eles estão para acampar em torno daqueles que temem ao Senhor. Isto é um simbolismo de que eles protegem o povo de Deus. E isso é evidente pelos muitos serviços, não é, que os anjos prestam ao povo de Deus. Assim, nós não temos tempo para delinear cada um desses serviços. A palavra de Deus não nos dá muitos textos também, mas esse é o ensino. Não há um anjo, um ensino de um único anjo para cada crente na palavra de Deus, mas há o ensino de que todos os anjos do Senhor estão no serviço de Cristo para o bem do povo de Deus. Eles são ministradores, como diz a palavra de Deus, para a igreja, para o bem da igreja, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo de número 14, que nós lemos, não são porventura todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Bem, eles ministram para com os eleitos, posso especular talvez antes da conversão deles, porque são eleitos ao longo da jornada e preparando-os para a eternidade. Há livramentos, há graças, há proteção. Nós não sabemos, não devemos olhar para eles. Eles não possuem poder em si mesmo. É dado do Pai, é segundo a vontade do Pai. Assim nossos olhos devem estar no Senhor Jesus Cristo. Nossa oração é dirigida ao Pai e Ele nos responde segundo a sua graça.